trago hoje os melhores palpites para vocês, beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips e o canal é o mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês muitos palpites com muita qualidade, beleza, galera? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 5 de setembro. Tivemos 11 palpites com 8 greens e 3 reds. Foram 73% de taxa de acertos para o dia 5 de setembro. E o resultado parcial do nosso dia 6 de setembro foram de 15 palpites, com 6 greens até o momento e 4 reds, tá? Temos ainda um jogo que foi anulado por empate anula da África do Sul contra a Uganda, beleza? E também temos 4 jogos que ainda irão acontecer. Então não se esqueça de acompanhar os resultados depois na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueça de deixar o seu comentário, beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 7 de setembro, dia da Independência. Bora pra intro! Bora, galera, começar com nossas análises, que a nossa grade tem 21 jogos para vocês, beleza? Então eu começo com o South Melbourne contra o Clegg Cannons na NPL Vitória da Austrália. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para as duas equipes. Temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes também. E nos históricos de partida entre as duas equipes, temos 12 vitórias do Clegg, 4 empates e 9 do South Melbourne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e nos últimos encontros temos um mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e ambas marcam também na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Queensland Lions versus Mornington City Excelsior. Traga essa partida na NPL Queensland da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Queensland com 44%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Mornington tem 83%. No histórico, uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4,5 gols. Em séries, o Queensland jogando em casa não vence as 5 partidas e o Mornington em casa vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 2,5 nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Stockholm Internacional contra o Örebro. Traga essa partida no Ita da Suécia com vitória seca para casa. Stockholm ele tem 76% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. Já o Örebro tem 39%. No histórico, 2 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Stockholm vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória do Stockholm em 2 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Stockholm ele venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Örebro ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida da Malvenskan feminina da Suécia. Trago o Häcken contra o AIK Futebol. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Häcken tem 84% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O AIK tem 22%. No histórico, 14 vitórias do Häcken, 2 empates e 3 do AIK. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o AIK vai perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Häcken vence o primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Häcken também vence o primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Newtown versus Brighton Ferry. Traga essa partida na Sinhô Premier do país de Gales com vitória seca para casa. Newtown tem 74% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brighton tem 28%. O Brighton vem perdendo as 5 partidas nos últimos jogos dos campeonatos. Temos vitória do Newtown em 2 das suas últimas 6 partidas e o Brighton ele não vence nenhuma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Haverford West versus Daniel Santos. Traga essa partida na Sinhô Premier do país de Gales com vitória seca para fora. O New Saints tem 71% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haverford tem 72%. No histórico, 21 vitórias do New Saints, 4 empates e 2 do Haverford.
A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e nos últimos encontros, o Newcastle venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Newcastle também venceu as últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Newcastle venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Haverford venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Wrexham versus Shrewsbury. Traga essa partida na League One da Inglaterra com o mercado de empate anula para casa. O Wrexham tem 65% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shrewsbury tem 28%. No histórico, 3 vitórias do Wrexham, 2 empates e 5 do Shrewsbury. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Shrewsbury vence empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Wrexham em 2 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Wrexham venceu suas últimas 4 partidas de 6, enquanto o Shrewsbury venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Granada contra o Deportivo de La Coruña. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Granada com 42%. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o La Coruña tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Granada, 5 empates e 2 do La Coruña. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o La Coruña vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Granada, under 3,5 gols em 5 partidas que disputaram e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Irlanda contra a Inglaterra na Nations League B da UEFA. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inglaterra é de 65% e ela tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Irlanda tem 33%. No histórico, 2 vitórias da Inglaterra, 6 empates e 1 da Irlanda. A média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, a Inglaterra jogando fora de casa vem a 7 jogos marcando gols. Nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa da Irlanda, 0-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sporting Gijón versus o Real Oviedo. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória é para o Sporting de 41%. Ele tem a forma recente de 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Oviedo tem 56%. No histórico, 5 vitórias do Sporting, 10 empates e 3 do Oviedo. A média de gols é de abaixo de 1,5. Verificando em séries, o Sporting vence em vitórias a 5 jogos e empatou 4 deles. Últimos encontros, under 3,5 nas últimas 6 partidas. Na casa do Sporting, under 3,5 nas últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a Holanda contra a Bósnia. Traga essa partida na Nations League A da UEFA com vitória seca para casa. A Holanda tem 80% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Bósnia tem 22%. No histórico, uma partida para a Holanda e um empate. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, a Bósnia vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros, a Holanda venceu uma das últimas 2 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, a Holanda venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto a Bósnia não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Alemanha contra a Hungria na Nations League A da UEFA. Traga essa partida com over 1,5 gols. A Alemanha tem 73% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Hungria tem 61% no histórico, 3 vitórias da Alemanha, 2 empates e 2 da Hungria. A média de gols é de abaixo de 2,5. Verificando em séries, a Alemanha vem a 6 jogos marcando gols e a Hungria vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Magalhães contra o Colo-Colo. Traga essa partida na Copa do Chile com over 1,5 gols. O Colo-Colo jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Magalhães tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Colo-Colo e uma do Magalhães. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Colo-Colo vem vencendo as 5 partidas nos últimos encontros, over 1,5 gols nas 4 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Ituano contra o Mirassol na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mirassol jogando fora de casa é de 43%. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ituano tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Ituano, 7 empates e 4 do Mirassol. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, temos no mercado de under 3,5 gols nas 6 partidas disputadas. Os últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o Brusque contra o Santos. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com under 3,5 gols. O Santos jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 39%. No histórico, uma partida com uma vitória do Santos de 4-0. Em séries, o Santos vem 3 jogos empatando e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Melgar contra o Comerciantes Unidos. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com vitória seca para casa. Melgar tem 74% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Comerciantes tem 33%. No histórico, 2 vitórias do Melgar, 4 empates e 1 do Comerciantes. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Melgar vem marcando gols a 10 jogos e o Comerciantes vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Melgar em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Melgar, ele venceu 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Melgar venceu 2 das últimas 6 partidas e o Comerciantes, ele venceu 2 das últimas 6. Mas fora de casa ele não vence e o Melgar vem vencendo em casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Athletic Club contra o Ipiranga na Série C do Brasileirão. Traga o empate e anula para casa nesta partida. O Atlético tem 63% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipiranga tem 44%. No histórico, uma partida com uma vitória de 3-1 do Atlético. Verificando em séries, o Atlético vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Atlético venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Ipiranga ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Avaí contra o Sport Recife na Série B do Brasileirão. Traga o under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Avaí com 41%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, o Sport tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Avaí, 3 empates e 3 do Sport. A média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Avaí vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Sport vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Boca Juniors contra o Talleres de Córdoba. Traga essa partida com vitória e empate para casa na Copa da Argentina. O Boca e o Talleres têm um equilíbrio na probabilidade de vitória com 34%. Na forma recente, 67% de aproveitamento para o Boca nos últimos 9 jogos e o Talleres tem 44%. No histórico, 9 vitórias do Boca, 4 empates e 4 do Talleres. A média de gols é de abaixo de 3 gols. Verificando em séries, o Boca vem a 8 jogos marcando gols e o Talleres vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória e empate do Boca Juniors em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Boca Juniors venceu 3 das últimas 6 partidas e foi jogando em casa, enquanto o Talleres venceu 2 das últimas 6 e foi jogando em casa também. Fora de casa ele não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, New England Revolution versus o St. Louis City. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o New England. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o São Luís tem 44%. Em séries, o New England não empata 5 partidas e o São Luís marca gols a 7 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Chicago Fire versus DC United. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com mercado de over 1,5 gols. Chicago tem 46% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. DC United tem 56%. No histórico, 22 partidas do Chicago, 21 empates e 23 do DC.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Chicago vem 6 jogos marcando gols e o DC United vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do New England, over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, como ambas marcam na maioria delas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve, galera, o nosso bilhete caipora é com 4 opções dessa vez. Eu trago o Magalhães com Colo-Colo com over 2,5 gols, under 3,5 gols para o Brusque contra o Santos, Melgar para vencer a partida contra o Comerciantes Unidos e o Athletic Club para vencer a partida contra o Ipiranga e se empatar, anula a aposta. O molde total de 1,95 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!